ideia sobre produtividade. Para você, produtividade é simplesmente anotar tarefas e riscar elas no fim do dia? Pois saiba que produtividade pode ser muito mais e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Muito obrigada ao CIEE por ter me convidado para participar desse projeto. E eu acho muito importante que a gente possa agora, mais do que nunca, estar levando conhecimento às pessoas para que elas possam estar crescendo e se desenvolvendo, mesmo apesar de tudo isso que está acontecendo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade e felicidade. Primeiro momento pode parecer estranho, o que isso tem a ver, mas tem tudo a ver. E eu vou trazer alguns aspectos, algumas ideias para que vocês possam entender um pouco melhor sobre isso. Antes da gente entrar diretamente no assunto, eu quero me apresentar. Eu sou Patrícia Souza, eu tenho uma consultoria de desenvolvimento humano focada em carreiras femininas. Então eu faço mentorias individuais e em grupos para mulheres, para a gente criar estratégias para as carreiras delas. Que o que a gente vai falar aqui serve tanto para homens quanto para mulheres, então fica ligado. Para começar, a gente vai trabalhar, obviamente, com a questão do tempo, que é uma pauta aí recorrente quando a gente fala de produtividade. Eu trouxe aqui um pensamento que talvez tu nunca tenha tido, porque a gente pensa muito sobre a questão de organização das finanças e como a gente pode fazer o gerenciamento melhor, cada vez melhor das nossas finanças. Mas e o nosso tempo? Porque afinal de contas, o dinheiro a gente pode de alguma forma recuperar. E o tempo que a gente gasta, ou que a gente não investe nas coisas corretas, ele não volta mais. Então a gente para e pensa nesse momento. Você está fazendo com a mesma seriedade a sua gestão do tempo do que você tem feito a sua gestão financeira? Outra coisa importante sobre o tempo é que muitas vezes nós não nos damos conta de que 50% ou mais do tempo que a gente passa acordado, nós passamos trabalhando. E aí entra muito forte a questão de ser feliz e se sentir produtivo. Por quê? Imagina só, muitas pessoas não se sentem produtivas apesar de fazerem muitas coisas, sentem culpa. E isso faz com que a pessoa entre num ciclo vicioso de não conseguir se sentir produtiva e todo dia acabar cheio de pendências, só vendo as pendências e sente cada vez mais frustrado. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando por isso agora nesse momento de quarentena, onde todos nós tivemos que nos reinventar e também readaptar a nossa forma de trabalho. Nesse momento, é muito importante a gente entender que muito mais do que produzir, é importante que a gente se sinta produtivo. Porque muitas vezes as pessoas que vêm até mim fazer mentoria, fazer processos, elas até são produtivas, mas por ideias erradas ou ideias utópicas que elas têm em relação à produtividade, elas não se sentem tão produtivas quanto realmente elas são. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios aqui para que tu possa colocar em prática, realmente ter mais produtividade e se sentir mais produtivo e produtiva. O autor do livro Jeito Harvard de Ser Feliz traz alguns dados bem interessantes, que as pessoas que são felizes, que se sentem felizes no trabalho, são até 31% mais produtivas e têm até 37% a mais de possibilidade de sair bem nas vendas. Isso porque a gente sabe que a felicidade libera a dopamina e isso ativa algumas áreas do cérebro que nos facilitam a aprendizagem e outros pontos aí que todos nós precisamos para nos sentir e ser produtivas. No meu Instagram, eu fiz uma enquete para entender como que as pessoas se sentiam em relação à sua produtividade. E o resultado não foi diferente do que a gente acha em outros estudos aí. 58% das pessoas responderam que quando acabam sua jornada diária, ou seja, quando baixam ali o notebook para acabar o dia de trabalho, sentem culpa por estar fazendo isso. E isso tem muito a ver com a ideia de produtividade que a pessoa colocou para si. Outros dados bem interessantes que aconteceram nessa pesquisa
Por exemplo, 48% das pessoas que responderam não se acham produtiva. É um percentual muito alto, é metade das pessoas praticamente. Assim como 48% das pessoas não sabem como delegar tarefas, como pedir ajuda. Outro ponto super importante para a gente ter produtividade. Além disso, talvez possa explicar uma outra resposta que teve, que 57% das pessoas não tem nenhuma estratégia de produtividade mapeada. Ou seja, assim fica mais difícil ter um resultado mais produtivo realmente. Infelizmente, a sociedade atual traz uma ideia de produtividade que está nos deixando doente. Termos como workaholic, né, ou cansaço extremo, são termos que são cada vez mais presentes. As pessoas que eu tenho acompanhado durante a quarentena têm inclusive relatado que têm sido ainda mais exigidas nesse momento. Então é importante que você revise o que você entende como produtividade, o que você entende como ser produtivo. Se você entende que ser produtivo é simplesmente não ter nenhuma tarefa ou fazer todas as solicitações que me pedem no mesmo momento, nunca dizer não para ninguém, esse tipo de coisa, todas as tarefas, nenhuma pendência, é algo que é irreal hoje em dia. As tarefas vêm pelos mais diferentes meios, né? É WhatsApp, é e-mail, é videoconferência. Então, cada vez mais a gente tem mais formas de receber tarefas. E se a gente pensa que só vai ser produtiva quando não tiver nenhuma pendência, a frustração já está pronta aí para chegar. Então, eu vou trazer agora algumas dicas para que vocês realmente possam sair desse ciclo vicioso aí sobre o qual eu conversei antes com vocês e entrar num círculo virtuoso. Só que para isso, mais do que simplesmente você olhar, assistir esse vídeo, é importante que você coloque em prática cada uma dessas coisas. Mesmo que alguma não faça sentido para você, tente, porque talvez vá fazer muita diferença na sua vida. Eu sei porque cada uma dessas tarefas, atividades e dicas que eu vou trazer para você agora, eu usei na minha vida corporativa, uso hoje enquanto empreendedora e também as minhas clientes usam. Então eu estou trazendo coisas que realmente fazem diferença aí no dia a dia das pessoas, ok? O primeiro ponto que é muito importante é você entender que você é um ser sistêmico. O que quer dizer isso? Você não tem somente o papel do profissional da profissional. Você é pai, é mãe. Hoje em dia na quarentena nós somos filhos e filhas, né? Temos que fazer compras para os pais. Então a gente tem muitas tarefas além das tarefas da parte profissional. Então é importante que você entenda e coloque tudo isso como parte da sua produtividade. As coisas que você tem que fazer no seu lar, as coisas que você tem que fazer para alguém, a ajuda que você tem que dar para algum familiar, a atenção que você tem que dar ao seu filho, é importante que você entenda que isso faz parte das tarefas que são direcionadas a você e que sim, você ser produtivo e produtiva também faz parte de você fazer isso. Por exemplo, não tem como a gente não lavar roupa nunca, ou como a gente não dá atenção para o nosso filho e para nossa filha nunca. Agora, se você entende que você só é produtiva quando você faz atividades ligadas à área profissional, cada momento que você estiver fazendo outra coisa, você vai se sentir culpada, você vai ficar pensando por que você não está fazendo as coisas profissionais, enquanto tudo isso faz parte da sua vida. Todas nós e todas nós temos muitos papéis e todos eles fazem parte da nossa rotina. Então, pare, pense quais papéis você tem, qual a importância de cada um. Se algum papel não faz sentido, elimine esse papel. Tente deixar ele o mínimo possível na sua rotina. Agora, os papéis que fazem sentido, entenda que eles fazem parte da sua rotina, da sua produtividade e planeje eles, por que não? Muitas vezes, quando a gente faz planejamento das rotinas das pessoas, em mentorias de produtividade, por exemplo, uma das coisas importantes é a gente entender que as coisas pessoais também têm que ser planejadas e têm que fazer parte da nossa rotina, ok? O segundo tópico bem importante é ter um objetivo. Quando você fizer a sua rotina, o seu planejamento, a sua lista de tarefas de hoje ou dessa semana, tenha um objetivo em mente. Por que eu estou falando em pequenos períodos? Hoje, diário ou semanal?
Porque os objetivos vão mudando e para nossa mente é muito mais interessante que a gente tenha pequenos objetivos e diga para nossa mente, consegui fazer isso, próximo. Então, vai ser muito bom se você, por exemplo, tiver essa semana um objetivo de eu vou limpar a minha caixa de e-mails que está realmente muito cheia. Dando um exemplo. Ou daqui a pouco eu vou fazer prospecção de novos clientes. Ou daqui a pouco eu vou fazer um acompanhamento de vendas aí que eu fiz. Quando você tem um objetivo para o seu dia ou para a sua semana, quando você está organizando as suas tarefas, você tem muito mais facilidade de priorizar. Quais tarefas estão ligadas a esse objetivo? Porque muitas vezes a pessoa se sente pouco produtiva porque inconscientemente ela tem esse objetivo, mesmo que ele não esteja claro, e aí ela acaba fazendo tarefas que não tem nada a ver com aquele objetivo. E aí, quando chega o fim do dia, quando a pessoa vai desligar o seu note, ela se sente culpada porque ela pensa, eu não fiz nada que eu tinha que fazer hoje. Já passou por isso? Eu passava por isso quando eu trabalhava na minha carreira corporativa. Eu não tinha consciência de qual era o objetivo que eu tinha que ter naquele dia ou naquela semana. Então tenha um objetivo claro, escolha um objetivo com base nisso para você poder fazer a priorização das tarefas que você vai fazer, ok? O terceiro ponto, até já comentei um pouquinho antes, é fazer esse planejamento. Então eu tenho o meu objetivo e aí eu elenco as atividades que têm a ver com aquele objetivo, tá? Para que vocês possam realmente fazer o check das tarefas, né? Fazer o ok, eu acabei essa tarefa. Isso para nossa mente é muito importante, conscientemente fazer isso. Se você é uma pessoa que trabalha mais com papel, escreva. Eu sou uma pessoa que gosto de escrever as coisas. Então, nas minhas atividades, eu faço escrita e risco elas. Para mim, isso faz mais sentido. De repente, para você, faz mais sentido colocar no seu calendário do Google, por exemplo. Você tem que achar a forma que serve para você, que para você faz mais sentido de organizar as suas tarefas. Uma vez que você identificou isso, planeje as suas atividades do dia, da semana, de acordo com o seu objetivo. O quarto ponto, ele é essencial para o sucesso de alguém que quer ser produtivo. Crie metas realistas. A imensa maioria das pessoas que eu acompanho faz metas irreais para si. Lá no início do vídeo a gente conversou que muitas vezes a sociedade ou a gente mesmo traz ideias utópicas, ideias que não são alcançáveis de produtividade. Então, por exemplo, muitas vezes quando a pessoa vai fazer a sua lista de atividades do dia, ela vai trabalhar 8 horas, por exemplo, naquele dia. Só que ela escreve 50 atividades para aquele dia. É impossível, provavelmente, a não ser que sejam 50 microatividades, mas é muito difícil a pessoa fazer 50 coisas no dia. Assim, quando você cria metas que não são alcançáveis, você já faz uma preparação para sua frustração e para você não se sentir produtivo ou produtiva. Então pense qual é o seu objetivo, quais são as tarefas que são mais prioritárias para você fazer de acordo com aquilo e quantas tarefas você acha que vai ser possível fazer naquele dia. Patrícia, eu faço a minha lista de tarefas e eu nunca cumpro tudo. A dica que eu dou nesses casos é: pegue a sua lista de tarefas dos últimos dias e veja quantas tarefas você planejou e quantas tarefas você conseguiu fazer. Daqui a pouco você planejou 30 e conseguiu fazer 15. Quem sabe você começa amanhã, ao invés de planejar 30, planeje 10. Para sua mente, para sua percepção de produtividade, vai ser muito melhor que você faça as 10 de hoje e já puxe mais 5 ou 2 ou 3 de amanhã, do que você planejar 30 e não cumprir elas. Entende? Todos os dias você sai se sentindo culpada, se sentindo em dívida, quando na verdade só falta uma organização melhor das tarefas. Eu digo que 2 tarefas não cabem no mesmo minuto, assim como 2 corpos não cabem no mesmo espaço. Então, não adianta você querer planejar como se você, eu sou multitarefas, então eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Não se planeje dessa forma. Você precisa de foco, você precisa de atenção e, além do mais, vai ter coisas que vão cair no seu colo durante o dia que vão ter que trabalhar a sua flexibilidade na organização. Então é preciso que você deixe um espaço para isso também, ok? Como eu comentei com vocês ali, é muito mais produtivo, é muito melhor para a percepção de produtividade que você planeje menos atividades e, se precisar, puxe atividades do dia, do próximo dia. Por que isso? Existe uma coisa chamada efeito Zeigarnik, ou o efeito da incompletude. Isso é um estudo que foi feito já há bastante tempo e que demonstra que as pessoas tendem a lembrar muito mais das tarefas que estão pendentes do que aquelas tarefas que foram feitas. E isso pode explicar aquela sensação que a gente conversou ali um pouco de, meu Deus do céu, eu trabalhei o dia inteiro e eu saí, né, baixei o meu note ou saí do meu escritório e parece que eu não fiz nada. Porque você tá na sua cabeça muito mais as coisas que estão pendentes do que o que você realmente fez. Então é importante que você entenda isso para que você realmente siga essas dicas que eu tô te dando para você melhorar a percepção da sua produtividade. Um outro ponto importante e que é legal trazer para vocês é manter o foco. A gente falou um pouquinho, né, sobre multitasks, multitarefas. Ok, não tem problema você fazer mais de uma coisa, mas existem também muitos estudos que mostram que a nossa concentração baixa quando a gente faz mais de uma tarefa. Então, é muito melhor que você faça algo, foque naquilo, trabalhe o seu foco. Quando você tiver uma distração, que você consiga identificar essa distração e tentar reduzir ela ou até mesmo eliminá-la. Por exemplo, as redes sociais são grandes distrações hoje em dia. O nosso WhatsApp tocando o tempo inteiro ou o Instagram trazendo notificação o tempo inteiro faz com que você perca o foco. Por que não tirar as notificações das redes sociais e você começar a decidir quando você vai olhar as suas redes sociais e não outras pessoas, que é o que acontece quando as notificações tiram o nosso foco. Então identifique o que tem distraído você, tirado o foco e tente eliminar ou reduzir quando não é possível. Quando eu falo sobre produtividade, eu faço questão de falar uma parte da produtividade que muita gente não fala, que é a parte de descanso. O nosso cérebro precisa trocar de ideia, trocar de ares, oxigenar a nossa mente para que a nossa concentração seja mantida, para que a resolução de problemas seja mantida, para que o estresse diminua, a nossa ansiedade. Então, faça a pausa do cafezinho, estique a perna, vá, por que não, inclusive, tirar 5 minutos aí depois de uma hora de trabalho para dar uma olhada nas redes sociais, se isso te faz bem, para responder os teus WhatsApps, mas quem sabe bote até um alarme ali, para dali 5 minutos tocar aquele alarme e tu não se perder no meio aí das redes sociais. Ou daqui a pouco fale ali com um colega, fale com a pessoa que você está passando a quarentena, mas sim, tire um tempo para descansar a sua mente. É importante para manter essa concentração e manter a nossa produtividade em alto nível. Outro ponto bem importante é treinar essa mente flexível. Comentei com vocês ali que muitas vezes caem, né, do céu ali atividades que a gente não está preparado para fazer. Principalmente quando a gente depende de outras pessoas ou outras pessoas pedem atividades para a gente, como é muito comum no meio corporativo. Então é importante você entender que sim, é ponto essencial você ter o seu objetivo, você ter a sua lista de atividades, né, pronta, você ter prioridades, ou seja, qual atividade eu faço primeiro, mas você tem que entender que em alguns dias vão acontecer algumas coisas que você vai ter que deixar um pouquinho de lado o seu planejamento e focar naquela nova tarefa que apareceu. Às vezes um cliente tem algum problema muito grande que você tem que dar atenção naquele momento. Mas é importante, para que a gente trabalhe a nossa percepção da nossa produtividade, que a gente realmente pare e pense. É mais importante, mais impactante para a minha produtividade, para o meu resultado, essa nova atividade que chegou ou o que eu estou planejada para fazer. Daqui a pouco, o meu gestor ou minha gestora pediram para que eu faça algo porque é algo muito importante. Então,
vou conscientemente pensar, vou fazer isso e vou deixar minhas atividades para um momento depois que eu acabar essa atividade. Então, daqui a pouco, algumas atividades que você planejou para hoje, você vai ter que replanejar para amanhã. E planejamento também é isso, é entender as prioridades e saber trabalhar a flexibilidade. Não é porque você não fez todas as tarefas que estavam planejadas para o seu dia que o seu dia não foi produtivo. Daqui a pouco você teve alguma coisa que não estava no seu radar, né? E isso acontece muito. E você sim foi produtiva, você matou aquele leão que apareceu ali e vai amanhã já saber o que começar fazendo, porque as prioridades que não foram feitas hoje deverão ser prioridades amanhã. Trabalhe essa mente flexível para que você sinta a produtividade. E um último ponto, mas não menos importante, é trabalhe esse senso de culpa que muitas vezes nós temos. Se você fez todos os passos até aqui, se você identificou alguma ideia de produtividade que não é real, que não é alcançável que você tenha, é bem possível que quando você acabar a sua jornada de trabalho, se você entender, olhar a sua lista de tarefas, visualizar tudo que você fez no dia e focar mais nas tarefas que você fez e completou ou estão em andamento do que as que você tem pendente, que você baixe o nível emocional, baixe o nível de culpa que você sente e possa realmente ir para o seu momento de descanso, ir para o seu momento com a sua família, sem culpa e realmente aproveitando isso. Porque a culpa faz muito, né? Esse sentimento de não estou 100% em lugar nenhum. Estou trabalhando culpado porque não estou brincando com os meus filhos. E estou brincando com os meus filhos culpado porque não acabei as pendências que eu tinha para hoje. E aí você não fica em nenhum lugar 100% e se sentindo com aquele peso e aquele estresse e ansiedade. E isso só deixa cada vez menor a sua produtividade aí. Então, muito cuidado com essa culpa e com essa sensação de estar sempre em dívida, sempre devendo. Por isso, todas essas dicas que eu trouxe para vocês aqui são bem importantes e podem te ajudar com certeza nessa percepção e deixar a culpa para lá e focar realmente nas atividades que você precisa fazer. Se você tem alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, a algum ponto, fica muito à vontade para me chamar na minha principal rede social, que é o Instagram. Meu Instagram é Mulheres Tem Escolha. Me manda uma mensagem no direct, vai ser um prazer poder tirar as suas dúvidas, ou me manda um e-mail no contato @patriciasouza.net. Muito obrigada, Alciê novamente e até a próxima.